Glória a Deus. Meus irmãos, esse hino também tem a ver com a pregação, né? Ainda que eu tenha que chorar, eu vou te buscar. É difícil, né? Ver o que passando e falar, Senhor, o que tu requer de mim, Pai? Porque meu coração está sangrando, mas eu não quero te deixar, eu não quero voltar para trás. E aí, Senhor, o que eu tenho que fazer, Pai? Aí o Senhor fala, ora, jejua, faz propósito, desce na madrugada, deixa tudo se levantar, mas me busca. Aí a tua carne fala, não vou aguentar. E o Senhor fala, você aguenta, porque quem te levantou fui eu, quem te colocou fui eu, quem te chamou fui eu, e quem te coloca sou eu. Aí você, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente vai falar de um assunto aqui. Eu vi essa semana a irmã Vanete postou lá nos status lá sobre evangelização, né? E o que acontece? Muitas pessoas querem evangelizar, mas não sabem o que é o evangelho. Não da forma carnal, mas espiritual. Você sabe o que acontece por trás no mundo espiritual quando você fala, eu vou evangelizar? Eu vou buscar almas. Então é isso que o Senhor nessa noite Ele quer falar conosco. O que é buscar almas? O que é você visitar um lar? O que é você entregar um folheto? Será que você tem que dar como para fazer isso? Será que você tem que jejuar além do que você já jejua? Será que você tem que orar mais do que você já ora? Será que você... Não, pode deixar você. Será que você tem que fazer mais além do quê? E você precisa ter chamados para evangelizar? Porque a irmã Ivanete, ela convidou todo mundo. Mas será que todo mundo que foi chamado, convocado, está preparado espiritualmente para ir fazer o chamado, o evangelismo? O Senhor falou muito forte no meu coração. Eu toda hora estou falando, irmã, mas o Senhor está me travando. Estou missionária. Não, é irmã mesmo. Eu sei, mas entende, é espiritual. Tá? Sim. Muitas vezes você vai evangelizar só você. E aqui Deus vai te explicar o porquê. O desejo que o Senhor sente de buscar almas, ide e buscar, e vai, leve a palavra, são para todos. Mas nem todos estão preparados. Nem todos estão capacitados. Então vai ter hora que você pode chamar o grupo. Mas às vezes vai 2 ou 3 com você, às vezes vai a igreja toda, porque vai estar preparado. Deus não vai deixar despreparados para fazer evangelismo. Por quê? O Senhor vai explicar aqui também. Pastora, eu queria que você abrisse em Marcos 16:15. Pastor, Mateus 24:14. E a irmã Ivanete, Atos 3:19. Amém? Pastora, Marcos 16:15. Pastor, Mateus 24:14. E a missionária Ivanete, Atos 3:19. Irmãos, lembrando, ela não é ungida missionária, nem nada, mas no mundo espiritual, o Senhor já manda chamar ela assim. Então, toda vez que eu vou falar, o Senhor vai me travar. Então, eu tenho que... Tá? Os irmãos me perdoam aí. Mas ela não é ungida, você quer chamar de missionária? Aí você conversa com Deus. Vou te falar aqui uma coisa. Isso aí, Deus me ungiu como missionária há 30 anos atrás. E por que você não disse que você é missionária? Eu não falo. Então, por quê? Então, aí acontece isso, aí nós... Porque eu não gosto de título. Mas independente disso, se você for chamada de missionária ou irmã, isso aqui não vai te levar para o céu. Não. Mas o que determina o teu chamado.
evangelização, buscar almas, fazer o trabalhar de Deus. Então, meus irmãos, ela é ungida assim, a missionária, tá? Perdão aí que eu acabei de falar. Amém. Vamos lá. Pastora, o que está dizendo em Marcos 16, 15? Marcos 16, 15. Diz o que, pastora? E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pode continuar. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não causará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, glória a Deus. Você viu, meus irmãos, o poder que Deus nos dá para a gente poder fazer evangelismo, para a gente ganhar almas. Só que nesse meio termo que o Senhor falou isso, é que nós precisamos atentar. Aí o Senhor vai falar que Ele vai dar ódio para a gente expulsar demônios, curar enfermos. O Senhor falou que vai dar ódio para a gente poder evangelizar, falar da palavra do Senhor. Primeira coisa, quando você entrega um folhetinho para alguém, ou quando você fala de Deus para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai analisar é a sua vida. Como a sua vida? A forma que você está vestido, como você vai chegar até ela, qual é a forma que você vai se colocar até ela. E aí, só que aí vai mais profundamente ainda. Como que Deus vai te colocar para você ir lá entregar um folhetinho? Eu não estou em jejum, eu não estou em consagração, eu não estou tendo intimidade com Deus, eu não estou vindo frequentemente para a igreja, eu não estou se colocando na posição de servo. Se o irmão Carlos ele estiver endemoniado, no momento que eu entregar um folhetinho para ele, quais são as consequências? Ele pode me agredir. Ele pode me dar um tapa, ele pode me dar um soco, ele pode vir com palavras arrogantes para cima de mim. Ou simplesmente ele pode se manifestar. E como que eu vou lidar com isso? Se ele, um exemplo, se manifestar, como que eu expulso um demônio se eu não estou preparada para expulsar? Se eu não estou em jejum, o Senhor vai falar que você só expulsa um demônio se você estiver em jejum e consagração. Então, a primeira coisa aí, vai evangelizar? Jejuar, consagração, ter intimidade com Deus, pelo menos uma semana antes da evangelização. Porque você precisa ter uns momentos com Deus para Deus te preparar para aquela guerra. Porque você não vai ver uma, duas, três, quatro pessoas, você vai ver muitas pessoas. Você está fazendo evangelização. Então, muitas pessoas acham que é só ir lá pegar a Bíblia, pegar os folhetinhos, começar a entregar, Deus te abençoe, Deus te ama, Deus vai te salvar, vamos para a igreja. Não, tem tudo ali uma coisa espiritual por trás daquilo. Então, por isso que eu estou falando, às vezes a minha família fala assim, hoje tem evangelismo. Eu podia até chegar de serviço, mas eu estou sem jejum, sem consagração. Você pode até ir. Mas você vai naquelas. Deus, ele vai guardar. Mas se numa dessas, Satanás estiver muito furioso contigo, tu se prepara. Porque pode sim. A minha primeira pastora, ela, tantos anos de evangelização, mulher de Deus, ela tomou um soco na cara. Por causa de a pessoa não estava nem porque a pessoa estava demoniada nem nada. Simplesmente porque uma falsa profecia que a pessoa recebeu lá atrás. E ele falou que o próximo crente que ele encontrasse, ele daria um murro. E foi a minha pastora que ele encontrou. E ele deu. Minha pastora fez o quê? Deus te abençoe. Será que você está preparado de você evangelizar? Ou até você está andando na rua mesmo? O Senhor vai falar com aquele irmão ali. Você não está em jejum, você não está em consagração. Não, eu vou lá, mas você está falando, eu vou. Aí o irmão, pá! Aí você vai arrebentar. Se você não estiver preparado, você vai arrebentar. É o toma lá da cá. Mas se você tiver renunciado, se você estiver buscando, se você estiver em oração, você vai fazer igual
Deus te abençoe, vai conversar com aquela pessoa. Porque você não sabe como é que está a vida daquela pessoa. E aquela pessoa não sabe também como está a sua. Né? Pastor, pode ler Mateus 24, 14, por gentileza. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Amém. Então aqui o Senhor está dizendo que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E o testemunho em todas as nações. E o que me chama a atenção é o testemunho. Será que o teu testemunho que você está vivendo, o que você viveu, quantas almas se você ia até, quantas almas você consegue? Porque quando a pessoa, você vai chamar ela para a igreja, ela vai perguntar que igreja que você é, quais são os seus pastores. E ali, dependendo da situação, você fala assim, então, eu posso contar o meu testemunho rapidinho para você? Rapidamente, para você saber como é que Deus me tirou. Será que esse testemunho vai fazer o coração dela falar assim, não, falou comigo, que estava precisando disso. Eu vou sim, eu vou sim. Então o seu testemunho vale muito. Então foi como eu ouvi hoje de manhã cedo numa pregação. Dependendo da forma que você vive a tua vida, que seja uma mínima mentirinha, que seja uma mini desculpa, uma mini coisa assim que você fala, ai, não tem nada a ver. Pastor, hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. É porque eu não fiz janta, gente. Eu não posso falar para a pastora que eu não fiz janta. Não, ela vai falar que você não fez mais cedo. Pastor, eu não vou para a igreja hoje porque meu marido está bravo comigo. Não é mentira, que eu tenho que fazer as unhas, que amanhã eu tenho que trabalhar. Aí, mas não posso falar para ela que eu vou fazer as unhas. Ela fala, por que você não vai mais cedo? Então essas minhas coisinhas no mundo espiritual mexe com você. Então aquele que é renunciado não consegue mentir, irmãos. Deus, ele incomoda. Você começa a mentir, Deus fala, apaga. Não manda esse áudio. Apaga, manda a verdade. Vai. Porque você não está mais em ti. Ele está em você. Amém? Missionário Ivanete, o que está escrito em Atos 3,19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. É exatamente o que eu acabei de falar. Arrependei-vos e convertei. O que é? Se você não tiver renunciado, meu irmão, se você estiver ainda com algo que você sabe que isso pode te prejudicar no evangelismo, não vá. Não vá, porque se caso acontecer, igual eu estou falando, de você entregar o folhetinho, a pessoa fala assim, olha aqui na minha casa, por favor, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu estou passando mal. Acontece ou não acontece, pastor? Acontece ou não acontece, pastor? Quando você está fazendo evangelismo. Pode ser que você, eu fui fazer, mas não aconteceu nada comigo ainda. Mas vai acontecer. Se você tem esse chamado, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. E pode ser que nesses lugares tem alguém que tem o dom da revelação e você não sabe. Sabe o oculto e o profundo e você não sabe. Ou a pessoa se manifesta e aí o demônio vai falar, ou a entidade fala na boca da pessoa. E aí? E quem está do seu lado? Vai falar assim, nossa, a entidade, o demônio teve que revelar o pecado do irmão. Sendo que o irmão poderia ter falado com nós para nós orar por ele. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai mexer com almas, com vidas. Porque tem pessoas que elas não têm sabedoria e nem entendimento. O Senhor não falou, vai e vai pegar o evangelho só para quem já foi da igreja ou para quem está na igreja. O Senhor fala isso? Não. O Senhor fala o quê? Vai e prega toda criatura. Que seja satanista, mãe de santo, pai de santo, que seja espírita, que seja da quibanda, do candomblé, que
mexer com pessoas descrentes, com pessoas afastadas, com pessoas de outras religiões. Vocês vão mexer com várias coisas que estão no mundo espiritual. Como que você tem que fazer o seu jejum? O Senhor vai falar assim, que dependente do demônio, só sai com jejum e oração. Você já ora, você já jejua, vai se consagrar mais, vai orar mais, vai jejuar mais. Porque se aqueles que voltam ali não conseguir, você consegue. É igual eu falei, é igual a pastora mesmo aqui, eu contei até dentro da perua. A pastora mesmo aqui, no dia que ela estava falando do estatuto, que ela falou a questão das unhas. E a questão das unhas, a questão do cabelo, meus irmãos. Um dia eu não fui permitida de tirar um demônio. Sabe por quê? Porque eu estava com as minhas unhas marrons. Janara, mas é umas unhas marrom. O que tem? Podia ser vermelha ou preta. Ou azul ou amarela. Não era a cor. Era o que o Senhor tinha falado comigo. Eu não quero mais que você toque no seu cabelo, nem nas suas unhas, nem no seu pé. Muitas pessoas, igual eu falei para a pastora dentro da perua também, quem estava, eu falei, muitas pessoas falam assim, nossa, a missionária Janara é relaxada. Eu não vejo ela fazendo cabelo, não vejo ela fazendo a unha, não vejo ela fazendo o pé, não vejo ela se arrumando. Eu sei o preço que eu estou pagando. Para mim tá assim. Então, o espiritual sabe de tudo isso. E o demônio falou na minha cara, quem é você que quer me expulsar? Sendo que o teu Deus mandou tu não pintar o tu pintou. Ele mentiu? Mentiu. E aí todo mundo fica olhando pra minha cara, porque todo mundo me chamou, eu pra tirar o demônio. E aí depois teve que chamar a pastora veio tirar, porque eu não consegui, porque eu estava desobediente. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual a gente não pode brincar. Nível de intimidade com Deus. O nível de intimidade com Deus que os irmãos têm que ter, quem vai evangelizar, é o topo. O topo. Para quando a luz chegar, as trevas sumir. Porque se você falar assim, ai, eu estou orando mais ou menos, eu acho que dá para me evangelizar. Você não sabe o que está te esperando. Irmão, Você não sabe. se uma igreja não está preparada para evangelizar, então ela vai fechar. Não é assim. A igreja, Porque quando nós convertemos, a gente sabe disso aí. sim, Que a gente mas, tem que estar preparado para isso. mas muitos praticam isso? É isso que eu estou te falando. Se uma igreja, eu estou falando não é só aqui, a nossa Sim. igreja, uma igreja, os crentes não estão preparados para evangelizar, meu Deus. E aí? Mas aí Tem o se que converter. acontece? Sim. Só que o que Se acontece? eu não O estiver Senhor vai preparado, falar. se os irmãos não estiverem preparados para buscar a palavra, temos que fazer um trabalho de libertação nessa igreja urgente. E aí o que o Senhor vai falar? Através da oração. É isso? Através da Nós oração que e do estamos jejum. aqui, os irmãos, temos que ser sinceros. Se os irmãos que estão aqui não estão preparados para evangelizar, tem que fazer campanhas de oração para ser liberto. Como é que a gente vai ganhar mais almas se a gente não pode evangelizar? Não estou interrompendo a Não, da pastora. imagina, você tá Mas é algo não, assim que imagina. Deus, que eu Sim, sinto sim, de falar. sim. O pastor, como e a pastora, vai olhar para a igreja usada por Deus e vai ver se a igreja está preparada ou não está, né? Então vai chamar os irmãos para uma busca de quebra de maldição, de libertação, porque a igreja do Senhor tem que estar preparada para evangelizar. Porque, como eu falei, nós não estamos aqui para pregar para crente, estamos aqui para pregar para descrente. Para Exatamente. descrente, porque crente conhece a palavra. Né? Exatamente. Desculpe-me. Não, imagina. Então aquilo que o Senhor falou, é a partir da oração que você vai ter intimidade, Por que eu estou falando isso? Eu falei, eu não ia pregar isso, mas o Senhor me incomodou para mim falar isso. Porque às vezes você pode até achar que você está preparado, mas uma mentirinha que você fala, uma discórdia que você entra, uma discussão, uma briga no serviço que você... Qualquer coisa, gente, espiritual, você está mexendo com outras vidas lá fora. E isso tudo
Até mesmo se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, o pastor pode me interromper e pode falar também. Não, missionária, está errado isso, não é assim, não é dessa forma. Mas a irmã entendeu, né, o que eu estou falando. Eu não estou interrompendo, não estou debatendo. Não. A questão da frequência. Assim, A questão da frequência da Bíblia. Os irmãos têm que conhecer a Bíblia. Os irmãos têm que ler a Bíblia. Porque como meu esposo faz, muitas pessoas podem fazer com vocês. Ô irmão, vem cá. Aonde que está escrito que não pode fazer tatuagem? Irmão, onde que está escrito que não pode beber e se embriagar? Irmão, onde que está escrito isso? Me prova aqui na Bíblia, que se você me provar, eu vou para a tua igreja. Ô irmão, onde que está escrito que a gente tem que ir para a tua igreja, que a gente tem que ser salvo através dos cristãos? Ou através da igreja evangélica? Onde que está escrito aqui na Bíblia? Quem foi o maior profeta da Bíblia, irmã? Você conhece, você está evangelizando, você conhece a Bíblia. Quem foi o maior profeta? Não! Será que isso... Gente, eu tô falando uma mentira, pastora? Tô falando uma mentira. Se eu tivesse, vocês podem me interromper. Os irmãos têm que conhecer a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Eu falei já do meu cabelo, das unhas que o Senhor falou isso. Tem coisas que o Senhor vai pedir para você que é só para você, que ninguém vai entender. Muitos vão dizer, isso aí é fanatismo religioso, como muitos já falaram para mim. E nada, missionária. Agora você vai pregar nas igrejas chique assim? Não, você tem que colocar um salto alto, você tem que colocar uma roupa bem vestida e pagar preço depois? Não. Ou vão dizer que não é de Deus, que é da carne. Tem certeza que o Senhor te pediu para você fazer isso? Tem certeza que o Senhor mandou você falar com fulano? Tem certeza que Deus mandou você ir para outra cidade? Tem certeza que é de Deus? Irmão, vamos orar. E aí o Senhor me fez essa pergunta ontem aqui. E aí eu fui e escrevi. Você se lembra quem foi a sua primeira pastora? Quem já teve pastores aqui? Você se lembra qual foi a sua primeira pastora? Você se lembra, pastor? Eu fui pastor. Pastor? Você se lembra, pastor? Você se lembra? Você se lembra? Mas é a data de aniversário dela. Essa foi a Marta. Não lembro da data de aniversário, não. É porque a mesma é a mesma do que a minha. Amém. a mesma Por isso. Eu já ia falar assim, pastora, me desculpa, mas eu não lembro a sua data de aniversário. Ai, Jesus. Mas enfim, o que você aprendeu com ela? O que você trouxe de aprendizado? Ela puxou muito a sua orelha? Nossa, minha pastora tem um dó dela. Ela puxou muito sua orelha. Foi fazer a obra. Quais os conselhos que ela te deu? Que mulher de Deus que ela foi para você? Qual foi a mãe que ela foi para você? Ou o pastor, como a pastora falou, que homem que foi para você? O que ele ensinou para você? Agora, a pergunta. E o que você praticou até hoje do que ele falou? A pastora está aqui como prova viva. O pastor está aqui como prova viva. Já veio aqui testificar de mim. pastor Eduardo. Se o seu pastor, o que você trouxe? Você está praticando alguma coisa do que a sua pastora falou contigo? Aqui, pelo jeito, como eles levantou a mão, então os outros aqui nunca teve pastores. A pastora é a primeira pastora de vocês. Se alguém na rua parasse e falasse assim, nossa, eu conheci a tua ovelha Maria. Como que ela é lá na igreja? Como que é a tua ovelha Maria na igreja? Será que eu posso chamar ela para ministrar a palavra? Será que eu posso chamar ela para cantar? A pastora não pode mentir. A pastora não pode. Pode sim. Sabe por que a pastora não pode mentir? Porque é o nome da igreja que está sendo levado. E ela não pode mentir também porque ela é serva de Deus. Se ela mentir, Deus desce bonito nela. Então, como será que a nossa pastora hoje vai dizer de cada um aqui se alguém lá fora perguntar de você? Como é que você está com Deus?
com ela e com o pastor? Essa pergunta. Sua atual pastora, da forma que ela te vê. Evangelizar tem que ser seu autoexaminar. É como Santa Ceia. Será que eu estou preparado? Eu sei que Deus mandou eu ir atrás de almas. Mas será que eu estou preparado? Meus irmãos, faz um ano e um mês que eu estou aqui na Bahia. A minha primeira obra aqui na Bahia, de culto nos lares, foi sexta-feira. E em São Paulo eu não parava um dia. Era de domingo a domingo. Mas, missionário, por que você não estava preparada? Você não estava? O Senhor sabia que no estado que eu estava passando, o processo que eu estava passando, eu não estava preparada para orar por uma pessoa lá fora. Da forma que a pessoa estava. Não é porque eu não estava jejuando, não estava me consagrando, não é isso. É espiritual. É algo que eu estava passando, que o inimigo podia usar isso como brecha. E eu poderia ser envergonhada. Entendeu, meus irmãos? Procura assim, entre marido, às vezes com os filhos, que o Senhor ele vai nos tratando aos poucos. No deserto, Deus trata para chegar na terra prometida. O seu pior adversário é você mesmo. O diabo ele só ajuda. Já estou encerrando. O seu pior adversário é você mesmo. Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Eu não vou para a igreja porque isso, porque aquilo, igual eu vi hoje. Eu não vou para a igreja porque eu vou fazer minhas unhas. Eu falei, se Deus te colocar de cama e alguém tem que cuidar de você, você vai fazer suas unhas na onde? Falei mesmo. Ai, meus irmãos, não tem papo na língua, não. Hoje mesmo não era para mim estar aqui. Minha pressão essa semana está oscilando entre 8,7, 8,7, 8,7. Meu filho está aqui de prova. Eu passo o dia inteiro assim, ó. Morte, jogada lá. Então, o que acontece? Desculpa. Quem arruma desculpa é você mesmo. O diabo ele só ajuda. Uma conversinha ali, uma briguinha ali, um WhatsApp ali. Vou dar uma dica para os irmãos. Faz proposta de rede social. Sai da rede social pelo menos uma semana. Só mexe no WhatsApp se for necessário. Você vai ver como sua vida vai mudar. Amém, meus irmãos? Assim agradeço minha rica oportunidade.